pouco do tweet do presidente Lula, né? O presidente Lula, ironicamente ou não, se manifestou primeiro pela rede social X, o antigo Twitter, né? A gente ainda chama de Twitter, e ele falou, a Natália falava ali quando teve o problema do áudio, sobre o tweet do presidente Lula. Mas a Camila Xavier está com o líder do governo, Lindenberg Farias. Ela me ouve? A gente consegue colocar no ar agora? Vamos tentar. Camila, você me ouve? Pode tocar daí, Camila. Estou te ouvindo sim, vocês estão me ouvindo bem? Pois é, estou aqui do lado do Lindenberg Farias, o líder do PT aqui da Câmara dos Deputados, e a gente queria conversar com essa manifestação do presidente Lula em relação à taxação associada aos empresários. Olha, foi uma manifestação correta, altiva, que o que houve é muito grave. Veja bem, estamos falando de tarifas norte-americanas impostas pelo governo norte-americano, mas o que choca são as motivações políticas. Falar do julgamento de Bolsonaro como se aqui não tivesse democracia, sinceramente, é um espanto. O que eu acho? É que fica claro uma chantagem da turma bolsonarista. O Eduardo Bolsonaro está lá há um tempo, abandonou o Brasil, articulando que ia ter sanção contra Alexandre de Moraes. Na verdade, ele prejudicou todo o país. Nós estamos falando de empresas, do setor agro, nós estamos falando de empregos. Então, a verdade é o seguinte, entre o Brasil e a bandeira norte-americana, eles optaram do Trump. Eu queria só chamar a atenção de duas coisas. É um ataque à soberania nacional, um ataque grande à soberania nacional, e um ataque à democracia, porque nós estamos falando de instituições, nós estamos falando do Supremo. Ele acha que alguém acredita nessa tese de que nós vivemos numa ditadura? Então, eu acho que vai ter um problema aqui na política interna brasileira, porque eles vão ter que se explicar. Essa extrema-direita, Eduardo Bolsonaro, eu já tenho um pedido de cassação dele. Isso aqui é traição nacional. É a primeira força política da história do Brasil que claramente assume uma postura anti-Brasil. Eles são anti-Trump, eles são dos Estados Unidos, eles estão chantageando o Brasil. Olha, é mais ou menos o seguinte, se não, esse julgamento do Bolsonaro, nós vamos prejudicar a economia do país. É algo inacreditável. E como que o senhor se posiciona, porque a direita tem falado que paga o governo Lula, paga o presidente Lula, por essa conclusão agora, essa taxação. Eles têm falado que o governo Lula não dialogou com o presidente Donald Trump. Não posiciona em relação a isso. Olha, nosso governo teve uma postura extremamente cautelosa em cima dessas tarifas, até porque os Estados Unidos são superavitários aqui com o Brasil. O Brasil é deficitário. Então, a gente está tendo uma postura cautelosa. Mas como o Lula? Ele fala do julgamento do Bolsonaro. O Supremo é um tribunal, é uma justiça independente aqui no país. O que Lula tem a ver com isso? Bolsonaro, quem tem a ver com isso, não dá para esconder isso. Isso aí é duvidar da inteligência humana. Isso foi construído pela extrema-direita, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, eu acho que coloca em xeque o Tarcísio, que há 2 dias atrás defendeu o Twitter do Trump e colocou lá, só o povo pode julgar. Porque já era um discurso anti-supremo, também do Bolsonaro. O presidente Lula foi muito altivo. A gente vai ver as medidas que tomar. Não vamos aceitar ingerência aqui no país. O julgamento do Bolsonaro vai acontecer e a gente vai mostrar a força do país e das instituições democráticas. Se alguém achava uma nota, impressiona como é que o presidente do Estado faz uma nota tosca daquela. É uma loucura. Por isso está tendo muita resistência interna nos Estados Unidos. É como se o Trump tivesse abraçado um projeto autoritário e estivesse exportando
tem uma reação grande nos Estados Unidos de gente defendendo a democracia. Porque aqui, deixa eu contar, se eles acham que é isso, que eles no fundo acham. Tratam o Brasil como uma colônia. Se alguém achava que uma nota dessa do Trump ia amedrontar o Supremo, eu acho que é hora de mostrar. E o senhor acha que é temerário? O senhor percebe isso em relação às eleições do ano que vem, porque o presidente Donald Trump faz um apoio claro e direto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que nós estamos preocupados com o país. Esse ataque não é um ataque ao Lula, é um ataque à nação brasileira, à empresa. É algo nunca visto. Agora veja, se for para analisar na política nacional, eu acho que quem perde são eles. Consegue entender? O brasileiro defende o Brasil. O nosso slogan, cada vez mais, vai ser Brasil é dos brasileiros. Agora, não é só esquerda e direita. Aqui, eu diria, lá no passado, vocês sabem, o partido de Tiradentes, quem defendeu o Brasil, Silvério dos Reis, que foi o traidor, que é o que essa turma está fazendo. Eduardo Bolsonaro. Esse cara tem que ser caçado. Traição nacional. Ele vai ficar calado? Empregos o Estado de São Paulo vai perder. O Brasil exporta muito avião, que é lá em São Paulo, São José dos Campos. Então é algo muito grave. Agora, eu não tenho dúvidas em afirmar que eles deram um tiro no pé, e vão ser cobrados pela maioria do povo brasileiro. E a investigação que tem sido feita do deputado Bolsonaro pela atuação do senhor, né? A investigação, só lembrando para quem está nos assistindo, trata sobre essa tentativa de interferência no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor pretende tomar mais alguma atitude? O senhor acha que a investigação tem custo de suficiente? Ou tem mais alguma ação que o PT, que o senhor pretende tomar? Olha, eu entrei com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra ele, alegando algumas questões. Primeiro, coação no custo processo. Ele está querendo interferir no julgamento do Supremo para ajudar o pai dele. Traição nacional. Uma outra é crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Sabe por quê, Camila? Veja, o que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo já antes disso era a continuação do golpe de 8 de janeiro. 8 de janeiro as pessoas entraram ali, depredaram o Supremo, o Parlamento. O que ele está fazendo lá fora? Todo dia achincalhando as instituições, o Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, olha, lá, contando mentiras, lá não tem democracia, é uma perseguição. Só que agora ele atingiu um nível. Ele que disse que ia prejudicar o Alexandre Moraes, prejudicou o Brasil como um todo. E eu já tinha entrado também com um pedido de cassação no mandato dele. Ele fugiu. Aí pediu licença. Daqui a 10 dias acaba a licença dele. Ele só teria um caminho. Ou voltar ao Brasil para assumir o mandato parlamentar, ou ser cassado, ou renunciar. Então a gente vai acelerar esse processo para colocar em votação com velocidade. E aqui cada um vai tomar sua posição. Quem quiser ficar por Trump, com Eduardo Bolsonaro, quer ficar com a democracia brasileira, com a defesa do Supremo, de um julgamento independente do Bolsonaro com a defesa do Brasil. Amanhã tem reunião de líderes aqui. De manhã, o senhor está precisando levar essa pauta amanhã, essa discussão com os líderes. O que você tem fazer? A gente está preparando para amanhã. Você sabe que no dia de hoje, vocês acreditam, foi aprovado uma proposta do PL de moção de louvor a Trump na Comissão de Relações Exteriores. Isso é impressionante. A gente aqui já aprovou a lei da reciprocidade. O PL tentou atrapalhar aqueles instrumentos para o Brasil responder num momento como esse. Porque tem hora que o governo tem que defender as suas empresas. E nós estamos preparando, então, para amanhã um pacote de questões que a gente quer levar reunião para esses colégios de líderes, no sentido de defender o Brasil e os interesses e de proteger os interesses.
essa questão da reciprocidade, mas é o que o senhor pode adiantar aqui pra gente? A gente quer derrubar essa moção de louvor ao Trump. Isso aqui, sinceramente, pelo amor de Deus. Complexo, o Nelson Rodrigues falava complexo de vira-lata. É isso que está acontecendo aqui. Esse pessoal, na minha avaliação, você do Petrópolis que está assistindo, desmoraliza muito essa turma. Essa turma, obrigado. Eles não diziam que defendiam o agro. O agro está perdendo. E nós vamos fazer um grande movimento nacional contra essas medidas. E o nosso slogan é: o Brasil é dos brasileiros. Eles que fiquem com o boné do Trump. Samuel, Natália, que estão aí no estúdio nos ouvindo, que se alguém tiver alguma pergunta também, para a gente encerrar aqui com o líder, hoje foi longo, os trabalhos por aqui. Estou até sem voz. Camila, acho importante. Camila, acho importante só checar com o líder. Na prática, a partir de amanhã, que a gente tem até um ato promovido aí pela esquerda, que deve, o deputado Guilherme Boulos falou que deve, inclusive, abordar esse tema. Como o líder espera essa repercussão nas ruas dessa atitude do governo norte-americano? Tá lembrando que amanhã tem uma ação, uma manifestação contra o Congresso Nacional, também nesse momento de derrubada do IOF. E ele está perguntando se o senhor espera que essa petição anunciada pelo presidente Donald Trump só fala se deu certo o tweet, Freitas. Olha esse movimento de amanhã, a gente está esperando uma boa mobilização, porque houve um levante das pessoas dizendo assim: puxa, é injusto eu, que sou trabalhador, pagar imposto, e um super milionário não pagar imposto. Hoje uma professora da rede municipal, em Gari, do Rio de Janeiro, paga de imposto de renda 27,5%. Você sabe quanto paga em média uma pessoa que tem 50 milhões de renda no ano? 1,7%. É um absurdo. A desigualdade cresceu. Cresceu um certo sentimento de que aqui no Congresso tem uma reação muito grande. O governo está querendo taxar bens. Tem reação aqui. O governo quer taxar bancos. Tem reação. Aqui é interessante. Para tirar direitos do povo, do trabalhador. Fica olha, tem que mexer. O aposentado não pode ganhar o salário mínimo. O que é? Quer dizer que defendem que o aposentado ganhe menos que o salário mínimo. Mas o andar de cima, as elites, os privilégios, super salários. Como é que pode ser um embargador ganhar 300 mil reais? Tem que cortar do judiciário, tem que cortar do legislativo. E tem que proteger o povo. Essa bandeira ganhou força. E eu acho que esse episódio do Trump também ali mexe muito com as pessoas. Eu acredito que vai fortalecer em todo o Brasil. E queria agradecer. Acho que se o Samuel tiver mais alguma pergunta para a gente fazer aqui, mas queria muito agradecer por estar participando aqui com a gente. Estamos acompanhando as próximas vez. Valeu, um abraço. Parabéns pela audiência, viu? Obrigada, líder. Então, a gente segue por aqui acompanhando os deputados, as lideranças do Congresso, no Senado, os desdobramentos dessa questão. Samuel e Natália estão aqui no estúdio.